Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, especialmente no dia de hoje, porque o dia de ontem já passou, então você tem que pensar do dia de hoje para frente, não é? É daqui para frente. Que Deus ilumine os seus pensamentos, os nossos pensamentos, para que nós venhamos estabelecer, fundamentar a nossa vida no que é justo, no que é perfeito, no que é verdadeiro. Aliás, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usou o servo dele para dizer que tudo o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, seja o que ocupe o nosso pensamento, a nossa cabeça, a nossa inteligência. Então, por exemplo, vamos colocar em prática. Ontem nós falamos a respeito de andar no Espírito, né? Andar no Espírito é pensar nas coisas de Deus, é andar pensando no que Deus falou e o que Deus quer de nós, sempre exercitando a mente sobre aquilo que Deus falou, tem falado. Mas agora nós vemos essa palavra que Paulo ensina aos irmãos da fé, às pessoas que vivem na fé cristã. Claro, ele está falando para os da fé. Os da fé não querem nem saber, não querem nem saber, porque os que não são da fé vivem num mundo de mentira, num mundo de engano, num mundo de falsidade, num mundo de inveja, num mundo de traição, num mundo de cobiça, num mundo de roubo, num mundo de tudo que não presta, tudo que é podre. E a razão porque o apóstolo João diz que o mundo jaz, quer dizer, o mundo está mergulhado, está afundado no inferno ou no mal. Justamente porque o mundo pensa contrário aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são pensamentos de justiça, de verdade, de pureza, de integridade, de sinceridade, de lealdade, de caráter. Esses são os pensamentos que ocupam aqueles que são verdadeiramente cristãos. E às vezes a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. A gente sabe, o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Espírito da verdade. Como é que uma pessoa pode se dizer que tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e essa pessoa vive na mentira, na falsidade, no engano, na impureza, na prostituição, na cobiça, no engano, na mentira? Então, a gente verifica, confere que o diabo deu a volta nessa gente que diz que é crente, mas de crente apenas só tem uma coisa: crentices no diabo. Essa é a realidade, porque se fosse em Deus, pensariam como Deus pensa. Pensam como Deus pensa. Porque quando a gente pensa como Deus pensa, a gente mostra que a gente tem o DNA divino, o DNA de Deus. Quem tem o DNA de Deus pensa como Deus pensa. Não apenas concorda, mas pensa, raciocina. Tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é íntegro, tudo que é reto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por falta de ocupar o pensamento com os pensamentos verdadeiros, puros, justos, etc., é que muitas pessoas vivem no pecado. Embora vão na igreja, embora frequente a igreja, embora conheçam a Bíblia de capa a capa, mas se elas não praticam,
que adianta? O que adianta a sua crença? Né? O que adianta a crença? Jesus fala sobre isso. Não é a pessoa que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quer dizer, quem ouve e pratica a palavra de Deus, pensa como Deus pensa, edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Então, venha o que vier, não vai destruir essa pessoa nunca, porque ela está fincada na rocha. Então, muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, eu falo isso com pesar, eu não falo isso em forma de crítica, de censurar. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? De forma nenhuma. Eu só quero pregar a verdade, falar a verdade, mostrar a verdade para as pessoas que buscam, que gostam, que querem viver na verdade. Então, às vezes, a gente tem que mostrar para essas pessoas que querem a verdade a diferença entre os que vivem na verdade e os que vivem na mentira. Aqueles que têm o espírito da verdade e aqueles que têm o espírito da mentira. Aqueles que têm o espírito da fidelidade, da lealdade, e aqueles que têm o espírito da infidelidade, da deslealdade, da traição, traíras mesmo, não é? Então, a gente sabe que há uma diferença enorme, 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 daqueles que mantêm o pensamento nas coisas divinas e aqueles que mantêm os pensamentos nas coisas terrenas. Tudo que é terreno contraria ao que é divino. Tudo que é divino contraria ao que é terreno. Então, hoje nós vivemos num mundo virado de cabeça para baixo. Aliás, sempre, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo desenvolveu de cabeça para baixo. Mas, nesse mundo, completamente distorcido, há aqueles que estão no mundo, vivem no pecado, mas carregam dentro de si um desejo enorme de viver uma vida diferenciada, uma vida de paz consigo mesmo, com a sua boa consciência, com Deus. São as pessoas que querem a justiça, que gostam da justiça, que amam a justiça, que gostam do que é certo. A coisa é tão bacana a gente viver na verdade, falar a verdade, manter a verdade. A coisa é tão bacana que quando a gente vive com o pensamento, nos pensamentos de Deus, até o simples fato de pegar um papel, um lenço, por exemplo, limpar o nariz e jogar no chão, jogar fora da lata do lixo, isso já é uma coisa injusta, já é um pecado, porque não é o certo, né? Não é certo isso. Quanto mais as outras coisas, quanto mais as mentiras, os enganos, as falsidades, as invejas, as cobiças, as malícias, o inferno todo que a maioria das pessoas vivem, porque ainda não conhecem a justiça de Deus, não conhecem o Deus justo. Então, minha amiga e meu amigo, conforme eu havia prometido, estamos falando aqui do pensamento. É uma guerra você manter o seu pensamento de acordo com o pensamento de Deus. É uma guerra. É uma guerra porque você tem que travar uma batalha entre o que pensa a sua cabeça e o que deseja o seu coração através dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca. Não é? É uma guerra que nós vivemos, todos vivemos isso. Claro, quem vive no pecado não vive nessa guerra, porque já sabe o que gosta, satisfazer o coração, satisfazer a carne. Mas quem vive no Espírito, quem vive na verdade, esse naturalmente busca agradar a Deus com uma vida exemplar, com uma vida que condiz com a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo também ensina que seja a paz de Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o árbitro
em nossas mentes, em nossos corações, que venha arbitrar, venha dizer se a gente está no caminho certo ou se a gente está no caminho errado. No caminho certo, a paz. No caminho certo, a paz. Você tem tranquilidade, você fica sereno, você não fica ansioso, você não fica ansiosa, você não fica preocupada, você não se entrega às dúvidas. Você vive lutas, vive problemas, mas a sua consciência estando em paz consigo mesmo, a sua consciência estando limpa consigo mesmo, é claro que você está em paz com Deus. Porque se você não tem paz consigo, como é que você vai ter paz com Deus? Não é? E se não tem paz com Deus, como é que vai ter paz consigo mesmo? Não é? Então, tem que combinar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Então, se a gente anda no Espírito, se a gente pensa nas coisas de Deus, se a gente está sempre focado no que Deus quer de nós e qual é a vontade dele para a nossa vida, então é óbvio que a nossa mente vai estar ocupada com o que é de valor, o que é verdadeiro, o que é puro, e nós estaremos em paz com Deus e conosco mesmo. Claro, isso é uma prática que só é possível quando a pessoa tem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Eu penso assim, é o que eu creio. Pode ser que eu esteja errado, mas sem o Espírito Santo é impossível a gente viver nesse mundo em paz com Deus e conosco mesmo. É impossível, porque com o Espírito Santo já não é fácil, porque a gente está em guerra, eu sempre tenho que estar guerreando, lutando, vivendo conflitos entre a minha mente e o meu coração, porque mesmo tendo um novo coração, o coração é ambicioso, o coração ele sempre almeja o que não serve, o que é injusto. Já a consciência, a mente do Senhor Jesus, não, essa só quer agradar a Deus. Mas existe uma guerra aí, né? Uma luta, um conflito que cada um de nós temos que travar a cada momento. Por isso que o texto sagrado diz: andai no Espírito e não agradareis os desejos da carne. Quer dizer, quando a gente anda no Espírito, quando a gente pensa os pensamentos de Deus, então a gente tem condições de vencer os pensamentos do coração, os desejos da carne, enfim, as cobiças, etc, etc, etc. Então, minha amiga, meu amigo, fica essa palavra aí para vocês. Nós estamos fazendo hoje, excepcionalmente, essa live mais tarde, porque nós estamos viajando e não é fácil, não. A gente está viajando em uma viagem missionária e, obviamente, nós temos o fuso horário. Nossa diferença para vocês são 6 horas, nós estamos 6 horas à frente de vocês e não é fácil não. Mas, graças a Deus por isso, que Deus abençoe a vocês todos. Mas não esqueça, seja a paz do Senhor Jesus Cristo, o árbitro, o juiz da sua consciência, para que você nunca venha se deixar levar pelo o que é mais fácil, o que é mais rápido, mas que traz consequências desastrosas. E é assim que a gente vai vivendo. A gente vai vivendo, sacrificando o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas vontades, fazendo ou tentando fazer a vontade de Deus para que nós não venhamos cair em tentação. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Nós temos que vigiar 24 horas por dia. Se oração é importante, que Jesus fazia oração sempre, imagine como é importante vigiar. Não adianta ficar orando com os olhos fechados e não vigiando, para ver se o inimigo está
está se aproximando e a gente tem que estar vigiando primeiro. Primeiro tem que estar vigiando e depois com o outro olho você tem que estar orando, ó Deus e tal, e tal. É assim que funciona. É como falamos ontem, nós temos um tubarão no nosso aquário. Cada peixinho, cada servo, cada discípulo do Senhor Jesus tem um tubarão no seu aquário que não permite que o peixinho durma, que venha cochilar, que não venha relaxar, porque se cochilar, o cachimbo cai. Você sabe disso, né? Se cochilar, o cachimbo cai. Se cochilar, o tubarão pega e não tem jeito. Então, fica com Deus em nome do Senhor Jesus e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.